Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou cofundador da Di Brasil Adventure, uma empresa de esportes de aventura onde eu atuo com a minha parceira Ana Cristina. Bom, hoje, através do esporte, eu levo para outras pessoas um pouco de tudo que eu aprendi, né? Mas eu vou contar lá atrás, né? Quando eu comecei a usar o esporte, a gostar do esporte. Isso começou bem pequenininho na escola, né? E desde lá eu sinto que eu, né? Cada vez que a gente gosta de alguma coisa, eu procuro ir atrás, saber e poder praticar. Eu lembro que desde pequeno meu pai ia para a represa e a gente ia com ele, né? Porque tudo pequenininho, 7, 8 anos. Meus irmãos são menores do que eu, também ia. E lá na represa meu pai sempre, com muito cuidado, ensinava a gente a nadar. Pô, na represa, imagina. A gente não tinha acesso à piscina, essas coisas, entendeu? Então era ali, né, na natureza, na represa, onde meu pai passava aquilo pra gente. E muito rápido, a gente aprendeu a nadar, cara. Isso foi uma coisa que eu percebi desde pequeno, essa facilidade de aprender as coisas, né? Então, pô, aquilo, natureza, represa, água, então aquilo já me fascinava bastante. Depois foi crescendo um pouquinho e tal, e eu lembro que a rua onde eu morava, na época, recém-asfaltado, né? Então pô, aquela rua lisinha, bacana pra caramba. Eu sempre morei em periferia, né? E eu via o pessoal que ia pra feira com carrinho de rolemã, né? Só que era um caixote para buscar feira e tal. E na época tinha alguns carinhas que montavam o seu carrinho, né, de rolemã. E eu falava pro meu pai, pô pai, monta aí pra mim e tal. Eu falei assim, meu, não tenho tempo, cara. Se vira. Eu falei, pô, então tá. Cara, sabe, 8, 9 anos. Molecote de tudo. Como meu pai tinha algumas ferramentas em casa, fui atrás, corri atrás de rolemã, corri atrás das coisas e montei meu carrinho de rolemã. Show! Então, aos poucos eu percebendo, né, que eu conseguia fazer as coisas, né? E aí a rua lisinha, rolemã, brincando, né? Meu pai já tinha uma bicicleta que tinha dado pra gente, pra mim, pros meus irmãos. A gente dividia uma bicicleta pros 3 irmãos, né? Então, até o pequenininho, que era o Marcelo, não conseguia andar, a gente ajudava ele segurando. Mas tinha uma galera na rua, eram 4, 5 rapazes que já andavam de skate. E eu olhava aquilo e falei, pô, cara, que vontade de andar de skate, né? E aprender. Só que você tem que ter o seu, porque não dá pra ficar emprestando, né, meu? Pelo menos lá não rolava isso. E aí eu tinha pedido pro meu pai, só que naquela época meu pai, a gente bem humilde, meu pai falava, meu, não dá pra comprar agora, cara. Espera o final do ano aí, se você passar de ano, eu compro pra você. Beleza, foi passando o ano, chegou até lá, chega ao final do ano, minhas ideias foi mudando, eu conheci o patins, e aí eu falei, meu, eu quero um patins, não quero mais skate. Pode ser? Eu falei assim, pô, vamos ver. Aí até que meu pai comprou um patins, aqueles patins que era regulável, né? Então você colocava ali o tênis, né, o seu pé se regulava, encaixava 2 cintas de couro, e é onde você apertava ali o tênis com o pé e usava. Meu, detonei, andei com aquilo lá até vários tombos, mas só aprende caindo, né? E aí fui usando, e os caras de skate, eu com patins, só que eu fui usando ali, e aos poucos veio na cabeça, falei, cara, sabe de uma coisa? Vou pegar uma tábua e vou pegar e colocar esse patins para virar um skate. Mas, no decorrer da ideia, um rapaz lá da rua ia jogar um shape fora. Aí eu falei, pô, dá pra mim, cara. Eu falei assim, pô, pode pegar. Eu peguei o shape, levei pra casa. Mais rápido do que tudo. Peguei o meu patins, desmontei, ficou em 2 partes, coloquei no patins, no shape, né? E montei meu primeiro skate, cara. Isso foi assim, sabe, um instalar de pensamento, fiz, aconteceu e o negócio ficou muito show. Até os caras que já andavam de skate falaram, caramba, como você inventou isso, cara? Eu falei, não, veio aqui da cabeça.
né? Então, como era aquele patins que regulava, então ele saía. Era só tirar o parafuso, peguei a base, coloquei, pronto. Então, desde pequeno, eu sempre fui criativo, né? Tanto é que vinha, eu não tinha como comprar, então eu adaptava o que eu tinha para poder aquilo acontecer, né? O que eu gostaria de fazer. Bom, foi passando o tempo, tal, andei com aquele skate montado meio maluco, usei, depois fui para um outro skate e foi passando. Isso é uma parte do esporte lá, pequenininho. Pô, conheci o karatê, né? Através de um outro amigo também, o Alexandre, ele já fazia, né? E aí me convidou, fui lá conhecer, foram 3 anos de karatê, muito legal, sabe? Aprendi muito ali, entendeu? Aí passou o karatê, foi passando, eu conheci a bike. Eu lembro que na época que eu andava de bicicleta, estava no auge o bicicross, né? Então você pular rampa, com aquelas bikes de aro 20, e como meu pai já tinha comprado uma bicicleta, e a minha bicicleta não era própria para poder pular, então eu tinha 2 bengalas na frente que era sanfonada, eu lembro que era da Caloi, e queria fazer o que os caras faziam, pular. E aí eu fui com a bicicleta, sei que abri ela no meio. Então, tudo tem o equipamento certo para o esporte certo, né? Só que a vontade era tão grande que você vai correr atrás. E eu lembro que eu não tinha muita grana, eu comecei a fazer umas pipas, né, que na época chamava peixinho. Eu aprendi a fazer, né, com um senhor que morava lá próximo. Eu vi ele fazendo, rapidinho eu peguei aquele jeito de fazer e eu comecei a fazer, cara, para poder virar uma grana para poder comprar o que eu queria. Eu lembro que numa temporada de pipa, eu ergui a minha grana para comprar uma bicicleta, cara, entendeu? E sem depender do meu pai, né, porque na época a gente era bem humilde, não tinha grana, só meu pai trabalhava, minha mãe era dona de casa, então eu tinha que correr mesmo para poder conquistar as minhas coisas. Eu lembro que eu comprei a bicicleta. Eu tinha grana para comprar a bicicleta, meu pai foi lá e comprou, né? E aí eu comecei a fazer o bicicross, do jeito certo, com a bicicleta certa. Eu sempre batalhei para poder comprar o meu material. Sei que desde pequenininho eu tenho isso comigo, né? E em cada esporte, né, existem vários tipos de equipamento, então você precisa conhecer os equipamentos, para que serve, né? Em cada esporte, eu sempre procurei conhecer a fundo, né? Para poder ser o melhor assim, né, possível. Então, depois disso aí, cara, eu andei de bicicross, né, BMX. Conheci uma galera também. Eu lembro que eu frequentava um clube e na piscina lá eu tinha, como desde pequenininho eu nadava, então eu tinha uma intimidade muito legal com a água. Então entrava de um lado, saía do outro. E aí eu conheci uma galera que ia pra praia, né? E acabei indo pra praia com eles uma vez. E um deles tinha uma prancha de surf. Falei, cara, que legal isso, velho. E eu experimentei aquilo lá numa das idas pra praia com um amigo. E isso eu lembro que eu já tinha uns 16, 17 anos. E eu falei, pô, cara, só que tem que viajar, eu não tenho casa na praia. É bem diferente, né? É outra pegada. Mas mesmo assim ficou aquilo na cabeça. E aí 2 amigos compraram prancha de surf, começaram a pegar onda. E aquilo me empolgou. Eu falei, quer saber, cara? Vou batalhar para conseguir. Eu comecei a trabalhar. Na época eu trabalhava de office boy, então eu recebia uma grana por mês e aquilo foi guardando, comprei minha primeira prancha. E aí eu comecei a viajar com esses 2 amigos, o Alexandre e o Jorge. Então, foram ali, não era fácil, então aos poucos a gente foi aprendendo, cada final de semana que a gente descia para ir para a praia. Era um aprendizado novo, entendeu? E foi indo, e aí conseguia cada vez melhorar. Hoje eu pego onda até hoje, cara. Entendeu? Isso pra você ter ideia. Eu tinha 16 anos, hoje com 49 anos ainda pego onda. E hoje cada vez melhor, é lógico,
que já foram tantas viagens, tantas praias que eu fui, e cada vez que você vai, você aprende mais, e aí você vai se tornando melhor. Cada vez que você pratica, quanto mais você pratica, melhor você vai ficando. Qualquer esporte, né? Ou qualquer coisa que você se propõe a fazer. Bom, surf, skate, bike, sabe, patins. Então foram passando o tempo, aprendi a andar de caiaque, né? Agora há pouco tempo, já tem uns 5, 6 anos, eu conheci a prancha de stand-up, já na praia, né? E a prancha também de stand-up é uma sensação de liberdade muito legal, né? Então você rema em pé, então é outra pegada. Quem já pega onda, então já fica mais fácil remar numa prancha de stand-up, né? E sempre isso, toda vez que eu saía por aí, né, para ir praticar alguma coisa, sempre alguém falou, oh, você vai e tal. E aí, o pessoal sempre com vontade, eu via que o pessoal tem vontade de fazer, praticar as coisas. Na época, eu tinha comprado 2 caiaques, né, já junto com um amigo meu, o Vitor. E aí, todo final de semana, quando a gente não viajava, a gente ia para a represa Mariporã e o pessoal, pô, vocês vão? Pô, cara, a gente vai ali, dá uma remada. Pô, chama aí qualquer dia. E aí eu e o Vitão olhamos e falei, pô, cara, é uma coisa legal, dá para começar a levar o pessoal para poder praticar, né, cara? Então aquilo veio aquela ideia, né? Então no começo eu e o Vitão começamos a levar o pessoal para andar de caiaque, né? Nisso já se transformou numa empresinha pequena ali de turismo, né? Esporte e turismo. Com o que a gente conhecia já bem legal, a gente conseguia levar as pessoas com segurança para que pudessem praticar, né? Ter aquela liberdade, aquela prática e voltar com segurança. Isso era, meu, show de bola. Foi aí que um dia eu tô em casa, tinha acabado de almoçar, sentei para olhar um pouco de esporte na TV, e aí, olhando assim, eu vi uns caras se equilibrando numa corda, né? Parecia meio circense. Eu reparei, falei, deixa eu ver que negócio é esse. Cara, eu prestei atenção, né? E era um tal de esporte que chamava slackline, né? Eu falei, pô, que bacana, olha os caras andando na fita, fazendo movimento, agachando. Aí começou os caras a pular em cima da fita. Eu falei, nossa, que loucura. E aí falou um pouco mais do esporte, né? Eu falei, cara, que bacana isso, hein? Aí aquilo ficou na cabeça. Eu guardei aquilo ali na cabeça, falei, nossa, aquilo... E aí passou um dia, maturando na cabeça, batendo ali na cabeça. Aí outro dia eu falei, meu, eu vou correr atrás. Como eu tinha um amigo, eu não tinha computador em casa, nem nada disso, eu nunca fui muito de internet, né? Então, bem leigo nessa parte. Mas hoje eu conheço um pouquinho mais. E na época eu tinha um amigo meu, Luiz, ele tinha uma lan house, e aí eu acabei chegando para ele e falei, pô Luiz, você tem como acessar aqui? Eu queria pesquisar um negócio, cara. Ele falou, o que que é? Ele falou, cara, é uma fita que chama slackline, é um esporte. E aí colocamos lá no computador rapidinho e tal, ele, né, colocou, e começamos a olhar aquilo. Eu falei, puta cara, que legal, velho, é um esporte bacana, hein? E aí eu falei pra ele, pô, será que tem como ver o preço desse material, cara? Aí fomos ver o preço, meio salgadinho pra mim na época não dava. Mas, bom, eu e ele vimos aquilo e aí ficou na cabeça tal, né? Até ele falou assim, pô, esse negócio aí é maluco, cara. Ele é mais velho do que eu. Eu sei que na época, em 2009, né? Aquilo estava na minha cabeça, eu falei, não, eu preciso praticar isso, preciso conhecer isso direito para saber como é que é. E na época, a grana, né, como eu trabalhava numa pizzaria à noite, a pizzaria era minha, mas pizzaria de bairro, pequena, então eu não virava muita grana, né? Pelo menos no momento não. E aí eu falei assim, pô, vou convidar, vou ver quem quer participar, eu vou fazer uma vaquinha para comprar esse kit de slackline. Bom, primeiro cara que veio na cabeça foi meu irmão, Marcelo. Falei, aí Marcelo, expliquei para ele como que era o esporte e tal, e aí dividido, né, entre 5 pessoas, que era eu e mais 4 amigos, que ainda estavam por vir para conversar, já estava na cabeça.
E ele falou, topo, vê lá, cara. Aí eu conversei com ele, conversei com o meu vizinho, Gilvo, né? E ele também topou. O Luiz, que foi o primeiro que já pesquisou comigo lá na internet. E o Vitão, que era meu amigo, e a gente fazia o trabalho junto com passeios de caiaque, né? Cara, todos eles toparam. Mais do que rápido, eu catei a grana deles, né? E fui buscar esse kit de slackline. Eu lembro que eu saí daqui da Zona Norte, fui lá do outro lado da cidade, tinha um cara lá que vendia pela internet, eu entrei em contato com ele por telefone e fui buscar lá essa fita. Por que eu fui buscar? Eu queria mais informação, como que amarrava, em que lugar usava, E esse cara tinha essa informação. Eu cheguei lá, o cara me passou, um cara super gente boa, o nome dele era Rafael. Esse cara veio do Rio de Janeiro para poder vender kit de slackline em São Paulo. Que eu lembro na época, foi um boom. Esse esporte chegou bem forte no Rio de Janeiro, né? Então os caras de lá, na praia, os caras já estavam dominando assim, bem legal. E ele acabou saindo de lá do Rio de Janeiro, veio para São Paulo para poder vender equipamento e espalhar o esporte. Eu conheci ele, comprei o equipamento, me deu algumas dicas de como amarrar a fita, como que usava, né? E bem pouco, assim, como ele estava lá e não conseguia me dar muita atenção rápido, ele me deu um pouco de dica como que seria para andar. Bom, beleza, levei a fita para casa, cheguei lá, mostrei pro pessoal, falei, então, vamos marcar um final de semana? A gente arma isso daí e vamos ver o que dá. Beleza? Beleza. Até que perto de casa lá tem o Horto Florestal e fomos para lá, no final de semana, num domingo. Pegamos 2 árvores lá, amarramos essa fita, né? E começamos a tentar praticar. Porque eu vou te falar, a sensação de estar em cima daquela fita era, absurda. Todo mundo fala, a gente não vai conseguir ficar aqui, cara. Não, consegue, cara, eu vi isso lá no vídeo. Não, a gente vai conseguir, calma. Tem que concentrar, tem que, sabe? Eu sem saber, mas o que ele tinha passado já estava comigo. Essas palavras, tinha que se concentrar, tinha que prestar atenção. Beleza, a gente foi. Final de semana ficamos lá 2 horas, 3 horas num parque com essa fita. Eu sei que ninguém conseguiu andar, foram vários tombos, né? E aí começamos a dar a mão para um tentar atravessar, mas, cara, o braço doía de tanto ficar segurando o cara, né? O amigo e tal. Legal. Fomos para casa aquele dia a fita ficou comigo. Então, ficou acordado que quem quisesse pegar a fita e ir para o parque ou usar, era só pegar, ficava à vontade. Como todo mundo trabalhava na semana, né, durante o dia, eu só trabalhava à noite na pizzaria. Então eu tinha o dia para poder ficar de boa. Assim, boa entre aspas, né? Fazer alguma coisa. Só que aquele esporte me atentou tanto na cabeça, falei, não, eu quero conseguir, eu quero fazer isso acontecer. Do outro lado da rua, da minha casa, tinha uma calçada bem larga e tal, tinha um poste e um morão, que era o muro da entrada da casa do cara, do vizinho. Eu pedi permissão para ele, falei, eu posso amarrar aqui um negócio assim e tal? Ele falou, não derrubando. Eu falei, legal. Aí eu coloquei no poste e nessa coluna da entrada da casa dele. E armei baixinho, né? 40 centímetros do chão, né? Com 6 metros, bem curtinho, que era o espaço que tinha da calçada. E ali eu comecei todo dia tentar me equilibrar, tentar perceber como que era aquilo e começar a praticar. Eu lembro que era de dia, tipo 11 horas, 10 horas da manhã, eu estava lá na rua tentando praticar, o pessoal passava na rua, pô, vai trabalhar, cara. Não tem o que fazer não, sabe? Tirando sarro e tirando. Que é isso, cara? Vai trabalhar no circo agora? E eu dava risada também, eu fazer o quê? Cada um, entendeu? Eu não sabia, a pessoa que passava, ele não sabia o que estava dentro da minha cabeça, né? Nem sabia. A pessoa nem sabia o que era aquilo, se era um esporte, o que era. Tanto é que as pessoas passavam e falavam assim, vai trabalhar no circo agora? Desequilibrista? Falei, isso aí, tirava onda ainda, falou, valeu. E aí foi indo. Eu sei que no próximo final de semana que a gente tinha,
choveu, a gente não pôde sair. Eu sei que aquela semana e a outra eu fiquei com essa fita. E todo dia eu ia lá na calçada, armava e tentava. Armava e tentava. E comecei a perceber e conhecer mais o meu corpo, saber como que era, comecei a se concentrar nos movimentos e, começou a acontecer. Eu andar na fita. Nossa, aquilo pra mim, cara, eu andava assim, eu dava 5, 6 passos, e aí eu descia da fita, eu olhava pro lado pra ver se alguém tinha visto aquilo, porque pra mim era maravilhoso. E quem via falava, pô, deve ser legal, né, cara? Mas não importava os outros, importava pra mim. Aquilo estava sendo assim muito legal. E cada vez que eu andava, já ia melhorando. Eu sei que com 2 semanas eu já estava andando e começando a agachar, virar em cima da fita. Beleza. Passou esses 15 dias. E aí, galera, liguei para eles. Vamos pro parque, cara. Vamos pro parque que nós vamos andar. Tem umas dicas legais para passar para vocês. E agora eu queria mostrar que eu já sabia andar, né, cara? Beleza, eu não aguentava. Eu queria todo mundo ali experimentar aquilo e conseguir fazer aquilo. Legal, vamos pro parque. Eu sei que nesse dia meu irmão não conseguiu ir, né, que ele tinha compromisso, então só foi eu, o Luiz Carlos, o Vitor e o Gilvo. Né? Chegamos no parque, lá no Horto Florestal, e armamos a fita. Armamos a fita e começamos a andar, né? Começamos a andar. Eu comecei, falei, comecei a andar. Aí os caras, caraca, Fernando, porra, você já tá andando, velho. Não, vou pegar isso daí. Eu falei, cara, dica, velho, vamos lá. Aí eu comecei a explicar pra eles, cara, tem que ter foco, cara, olhar num ponto só, sabe? O trabalho com o braço, cara, é muito importante, porque é ele que vai ajudar você no equilíbrio. Então, aquelas dicas que eu já tinha percebido, eu consegui passar com eles, pra eles, e aquilo foi se transformando, cara, eles foram percebendo que era isso. Bacana, show de bola. Bom, passou um tempo, a gente praticou, foi praticando, tinha dia que dava para um, que não dava para outro. Eu sei que eu era o cara que mais praticava com o kit que a gente tinha comprado junto, e foi passando, cada vez eu fui melhorando. Aí, não dá, tal, falei assim, eu sei que o kit ficou comigo, e eu fui cada vez praticando mais e mais. Eu sei que aquilo não parava, porque sempre via um tipo de movimento, uma manobra, um desafio, e na conquista daquilo você precisa treinar, né? E eu comecei a ir para outros parques, né? E aí nos outros parques eu comecei a conhecer pessoas também e outros grupos que faziam. Cara, sensacional. Só que uma coisa, eu com 38, 39 anos, e a galera que tinha nos parques, tudo novinho, 19, 25, 20 anos. E era um cara mais velho, né? Com 38 anos, 39 anos. E eu falava, caramba, mano, será que isso é só para novinho? Sabe? Ou, né? Não. Aí foi indo. Passou um tempo, eu voltei pro horto para poder armar. E aí chegou um guardinha do parque e falou, cara, tudo bem com você? Falou assim, não pode armar nas árvores. Pô, mas eu faço isso aqui já há tanto tempo. Eu falei, que ninguém tinha visto, né? Como agora é norma do parque, não pode usar as árvores. Bom, e aí passei na diretoria lá do parque, fui perguntar se tinha algum lugar que podia. Através da diretora lá do parque, eu conheci uma outra menina também, que chamava Agatha. Ela já armava lá no parque, também, no slackline. Maluquinha, cara. Muito gente boa. Acabei conhecendo, pegando o contato dela e marcamos para poder andar junto. E muito legal, que ela também não tinha muita habilidade, não. Eu já tinha mais do que ela e eu comecei a passar para ela. E aí a gente formou um grupo. E nesse grupo a gente começou a ir para os parques e tal. Eu lembro que foi liberado para nós, dentro do Parque do Horto Florestal, tinha uma tenda, né? Então tinha as estruturas da tenda e a gente começou a usar aquelas estruturas. Foi o único lugar liberado dentro do parque que a gente podia usar. Bom, e ali a gente ficou, como era perto para nós, e a gente começou a praticar ali, começou a chegar um, mais outro, conhecer mais outro. Eu sei que a gente formou um grupo de uns 6 a 9 pessoas lá e praticando, né? Nesse tempo que a gente foi praticando, cada vez melhor, né? E bacana. Aí um dia, né, estamos lá praticando e tal, e aí,
do nada, paramos assim. Eu lembro que na época eu fumava cigarro ainda. Cara, parei. Porque o esporte exigia tanto de você que não combinava, não dava, né? Então parei com aquilo, né? E tô parado até hoje, muito bom. É maravilhoso. E eu lembro que a gente tava parado lá, comendo um lanche e tal. Aí chegou uma mocinha lá, né? Tal, oi, tudo bem? Eu queria. Eu vejo vocês aqui andando com esse. Eu achei estranho assim, né? Ela chegou assim meio. Né? Falou, eu vi vocês praticando isso aqui, eu queria saber o que que é, né? Se é de circo. Né? Eu queria saber conhecer. E essa menina chamava Ana. Ela chegou toda tímida e tal. E aí, Ana, tudo bem? Tudo? Cara, eu queria conhecer e tal. Eu falei assim, pode deixar, eu vou apresentar para você esse esporte slackline. Só um minutinho que eu vou chamar a Ana aqui, tá bom? Ana, Tô indo! chega aí. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, continuar essa história. Então, como ele disse, nos conhecemos no Horto. Meu nome é Ana Cristina, também sou cofundadora da De Brasil Adventure. Estamos juntos nessa jornada aí de levar o esporte, o bem-estar e qualidade de vida para todo mundo. Ele já começou falando que nos conhecemos no Horto. Também gosto muito Que do ano que foi esporte. isso? Isso foi em 2011. 2011. Isso aí. Já tem uns aninhos aí, vamos quase para 10 anos. Também sempre gostei de esporte, atividade física, dança. Nessa época eu pedalava todo final de semana, ia pro Horto, ia passear nas avenidas, cada vez por um lugar. Mas ou sábado ou domingo sempre no Horto Florestal. E eu deixava a bicicleta, lá dentro não pode andar de bicicleta, é só, né, tem o bicicletário na entrada. E aí eu deixava a bicicleta, ia andar, ia correr, ia sentar embaixo da árvore, ler um livro, ia curtir o espaço. Eu olhava esse grupo praticando esse esporte que eu achava muito curioso. Eu falei, caramba, como é que eles conseguem, né, subir numa fita, numa corda? Eu não entendia muito bem o que era aquilo. Aí eles andavam, voltavam, abaixava e fazia mil e umas. E eu ficava andando em volta assim, dando só para ficar de olho, né? E fiquei por muito tempo. Ele contou do dia que eu fui falar com esse grupo. Só que eu já estava ali, ó, de olho, namorando esse esporte, essa coisa diferente, já vou falar que há meses. Eu acho que eu demorei de 3 a 4 meses de namoro para criar coragem e chegar. Que eu falei, uma galera nova, eu vou chegar lá de tia, perguntando, vou falar, o que você quer aqui, velhinha, né? Então, eu fiquei meia sem graça, mas nesse dia foi. Fui muito bem recebida pelo Fernando, pela Ágata, pelo Gilvo. Eu não lembro, tinha mais gente, que era um grupo... O cello, café. Então, foi muito bem recebida. E me explicaram, olha, assim, assado, veio o esporte lá dos Estados Unidos, tal. Eu falei, nossa, posso experimentar? Você acha que eu consigo tentar pelo menos, né? Não foi assim? Foi. Eu falei, será? Né? Aí a galera andando, subindo e sem mão, né? Falou, não, vamos, eu dou a mão pra você, tal, você vai conseguir. Lá fui eu, né? Tentar fazer isso. E mesmo segurando a mão, você pensa que é fácil, não é nada, né? Pra mim era uma altura gigantesca, não era, mas na minha visão de quem tava chegando naquele momento era um absurdo, né? Vou cair daqui, vou morrer, vou me quebrar. A fita que a gente armava, ela tinha já, como a gente já tinha um pouco mais de habilidade, já não era mais a 40 centímetros do chão, era pelo menos a 90 centímetros do chão, então era mais alto. Pôr a perna lá no, sabe, na Então, cabeça, tô exagerando. Isso aí, mas é muito legal. Conta aí como foi a sua sensação. Aí, foi lá, não, te ajudo, dá uma mão, não sei o que. Eu fazia academia na época, tinha um condicionamento físico legal, pedalava, então não era uma pessoa sedentária, né? Eu já vinha num pique de atividade física e de curtir, então acho que tudo isso facilita. Aí deu a mão, não sei o que, subiu, bababá, o negócio tremia, parecia que eu tava com... meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu perguntando e rindo, igual uma louca, porque imagina... Disparou na risada. Experimentando uma coisa que eu tava com uma vontade há meses. Aí aquele negócio instável, balançando, eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Para de balançar, né? Tanto que na época, se eu não me engano, o Fernando tava me dando a mão e um outro colega lá na hora foi e sentou no pedaço da fita para ela dar uma estabilizada, né? Aí eu... E ria. Aí ele assim, meu, você não pode rir, você tem que se concentrar.
Falei, aham, né? Então, peraí, deixa eu rir, depois a gente vai concentrar, porque não dava. Tava assim, toda eufórica de estar fazendo uma coisa que eu tava há tanto tempo querendo. Mas era bem engraçado o seguinte, porque quando a gente olha, né, e vê aquilo, qualquer esporte, né, e às vezes a gente sobe, a sensação, ou tenta, a sensação é totalmente diferente. Alguns se adaptam rápido, outros não. Mas o gozado dela foi o seguinte, que ela já vinha namorando, né? Fofoca. E aí, quando ela subia na fita, né? Então, sempre com o apoio da mão, ela subia, como a fita, ela parada, ela não tem função nenhuma. Quando a gente sobe, existe uma instabilidade, e aí essa instabilidade tremia, e ela, cara, disparava no riso, sabe? Eu vou cair, E aí eu falei assim, meu, é o seguinte, enquanto, toda vez, subiu a primeira, segunda, terceira, quarta vez, sempre disparava na risada. Tomei bronca. Aí eu falei direto. pra ela, meu, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Bravo. Bravo não, é que você tem que segurar no Ele braço, tava então é certo, mas diferente. também era quase impossível controlar Mas isso. falou, ó, algumas coisas você vai ter que pôr na sua cabeça. Você vai ter que ter um foco, um olhar fixo no ponto. Aí eu mostrava a fita para ela a 2 metros. Você tem que olhar aqui. Esquece o resto. Olha aqui, braços erguidos para poder te ajudar no equilíbrio. Na necessidade de buscar o equilíbrio, é ele que vai ser a primeira parte do teu corpo a te ajudar. E concentração. Concentra no seu corpo. E dobra um pouquinho o joelho para tirar essa tremedeira da fita. Cara, Eu sei que ele aquilo tentava. já tinha comigo, porque eu comecei em 2009, ela conheceu a gente em 2011. 2011. Então já tinha toda a parte técnica de como usar, de como trabalhar, de como fazer aquilo. E eu conseguia passar para quem chegava essa técnica, essas partes mais de habilidade para poder conseguir treinar e conseguir melhorar e andar no E slackline. eu não podia rir. E aí eu passava para ela, pô, Difícil. mas difícil, mas foi. Eu sei que foi assim que a gente se conheceu e eu conheci esse esporte. A sensação foi maravilhosa. Você experimentar algo novo e descobrir que você é capaz de poder praticar isso. Claro, vai depender desse foco de treino. Você não vai ficar bom em nada se você não treinar e praticar, né? Se você aí começou a andar de bicicleta, se você lembra, você não saiu andando de bicicleta. Foi um processo e cada vez que você pratica, você andava, pedalava, assim, igual dirigir carro. Você vai aprender a dirigir carro, tem um monte de pedal, sabe? O que eu faço primeiro? Qualquer coisa. E no esporte foi assim. A minha sensação foi de superação, de encantamento, eu fiquei maravilhada. Falei, nossa, né? E você não está acostumado a andar num negócio mole que balança. Você está sempre... O corpo, a gente procura sempre um firme, o chão, segurança. E ali você não tinha segurança nenhuma. Você estava, né, tipo flutuando, A voando. minha segurança era a mão. Tinha hora que eu me sentia um passarinho, sabe? A fita balançava, ele segurando na minha mão, eu ficava meio assim, falei, gente, é como se estivesse voando. A sensação é incrível. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu já vinha num processo de mudança e para mim o slackline chegou como uma filosofia de vida. Eu abracei a ideia do slackline, essa coisa do foco, determinação, persistência, dedicação e querer e você poder, sabe? Você quer, você pode, você busca, você alcança. Eu abracei todas essas ideias e para mim foi excepcional. Muito legal. E assim, com o tempo, né? No primeiro dia lá. É claro que eu não andei. Não andou. Né? Eu mais ri. Andava segurando a mão, mas a sensação de você andar, né, já é maravilhosa. A sensação é maravilhosa. E aí depois disso, de tê-los conhecido, trocamos telefone e tal, de todo mundo, e a partir daquele contato, todo final de semana a gente se encontrava em algum lugar, num parque, numa praça, numa rua que dava para treinar, trocar experiência. Isso aconteceu muito e acontece no slackline, que quem sabe mais passa para quem sabe menos e quem sabe passar mais ainda é melhor ainda. Então é uma interação muito grande. Muito legal isso aí. E receptivos, você está num lugar que tem alguém andando na fita, você vai poder chegar lá, conversar, falar quero conhecer, as pessoas vão ser receptivas. Às vezes a fita vai estar numa altura já maior para quem está num trickline, que é ou mais avançado, né? Então, mas geralmente tem uma fitinha mais baixa para você experimentar e foi assim que tudo começou, né? E 2011, né? Eu peguei na mãozinha dela lá para poder ajudar a andar na fita. O grupo todo viramos amigos. 2011 eu peguei na mãozinha dela. E eu tô pegando a mão dela até hoje, que é 2020, tá, galera? E aí assim,
com essa coisa do abraçar o esporte slackline, que a gente amou, eu amei, ele também gostou, ele antes que eu, né? Eu cheguei depois. Se encontrava sempre para treinar, viramos amigos. Aí a gente gostou tanto do esporte que resolvemos trabalhar com isso, né? Paralelo à nossa profissão da época. É isso aí. Para vender kits e começar a dar aula e fazer workshops, oficinas. Fizemos várias em vários lugares, em ONGs, em centros culturais aqui em São Paulo. Escolas. Só que assim, a fita de slackline, ela é uma fita, né? Dependendo do lugar, você não consegue armar 2 fitas. E aí você tem um grupo para poder trabalhar. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula em alguns lugares, eu tinha uma dificuldade que era o seguinte. Você tem uma fita de slackline e você tem 10 alunos, certo? Ou é um aluno por vez. O slackline não é um esporte que é rápido, entendeu? Sai correndo. Não, você precisa de se concentrar, sabe? Focar naquilo. Então você tinha um aluno em cima da fita de slackline, né? E 9 esperando. E aquilo às vezes era um saco. Cansa, né? Entendeu? Cansa. Quem está esperando, ninguém gosta de estar esperando. esperando. Quem tá na fita tá vibrando. Então eu até conseguia fazer alguns tipos de atividade de equilíbrio antes de ir para a fita. Para conseguir assim focar no que era necessário para poder andar na fita de slackline. E aí aquilo foi batendo na minha cabeça, falei, não, tem que arrumar uma forma de todo mundo estar praticando na hora ali. Todo mundo está fazendo, ninguém vai ficar parado. Bom, a Ana já estava comigo, né? Então a Ana, com 2, 3 anos, a Ana já estava empenhada também em dar aula, né? E a gente já tinha a parte de caiaque, de stand-up que eu fazia com o Vitor. O Vitor acabou arrumando outro trabalho, então já não conseguiu coincidir com o que eu fazia, né? Que eram os passeios de caiaque. E aí a Ana acabou assumindo esse outro lado, e aí a gente fundou a Di Brasil Adventure. Esporte, ecoturismo e bem-estar. E bem-estar. Essa foi a nossa ideia, né? Então aí, a partir daí a gente começou a pensar, bom, já que a gente é praticante de esporte, a gente quer levar isso para outras pessoas, e com qualidade, com segurança, a gente precisa se aprimorar e cada vez melhor a gente apresentar isso dessa forma. Bom, a Di Brasil, ela abriu esse leque, hoje a gente faz caiaque, stand-up, bike, trekking, né? E o slackline. O slackline é assim, hoje nós estamos no mercado de uma forma muito legal, entendeu? Passando todos os benefícios do esporte slackline, que é concentração, coordenação motora, equilíbrio, foco, né? Fortalecimento de membros inferiores. Tudo isso nesse esporte slackline você adquire praticando. Só que batia naquela tecla, pô, cara, uma fita para um monte de pessoa, a gente precisa pensar. Eu comecei a parar e pensar e estudar formas ou alguma coisa que pudesse agregar para poder passar todos esses movimentos de uma forma mais segura para ir para a fita de slackline. Aí um dia eu parei com a Ana, conheci um slack base, que era uma base de ferro alemã, né? E em cima daquilo eu estudei e aí eu fiz esse equipamento, uma base de 3 metros, né? E que você já não precisa da ancoragem, já não porque para precisa praticar da slackline você precisa sair de casa, buscar um mourão, uma árvore. Tem parque que não permite, você tem que ver qual que é a regra do lugar, você não pode ir Isso. armando em qualquer lugar. Então, o tempo tem que estar bom, porque você está na rua. E esse slack base, ele gera uma estrutura autônoma que... E você podia levar para qualquer lugar. Usado do lado de fora ou do lado de dentro, indoor ou outdoor também. Isso aí. E aí eu consegui... Já ajudava. Eu consegui fabricar 1, 2, então eu tinha mais... Mas aquilo ainda não era. Não que era. também era um por vez. Era um por vez. Tanto quanto a fita. Né? Eu falei assim, não é, preciso de mais alguma coisa. Aí um dia, a gente colocou essa estrutura de ferro, né, em cima de uma prancha de stand-up. Como a gente já tinha stand-up, né? Falei, cara, me veio uma coisa na cabeça, falei, peraí, vou juntar o slackline... Equilíbrio, né? Com equilíbrio, em cima da água. Inclusive, a gente vai dar um breakzinho aqui,
Você vai ver aí A gente como vai é que colocar uma é. imagem desse equipamento em cima da prancha, em cima da água. A gente fala que é o equilíbrio do equilíbrio. Dá uma Dá uma olhada aí. olhadinha aí. Isso foi, assim, uma loucura, né? De quem pratica esporte, quem sempre quer renovar, sempre quer desafios novos. Uma coisa nova. E aí aquilo, cara, no começo, eu falei, meu, ninguém vai conseguir fazer isso. E outra, uma prancha de stand-up, que é um peso, né, caro, com slack base, que é outro peso, caro. E aí você tem que adaptar a prancha para poder colocar esse isso aí. equipamento pesado. Mas tudo bem. Mas é show. Pra nós lá de Brasil, lá, que é esporte e turismo e aventura, pra nós era legal, porque quem vinha, experimentava, a gente fez vários testes com várias pessoas de várias idades, e a gente pensou que não ia conseguir, mas várias conseguiram, mediante a técnica que a gente passava. Mas não era aquilo ainda, gente. Não era nada sabe? Eu falei assim, pô, não, tem que ser mais prático, sabe? Pô, tanto é que quando virava a prancha de stand-up com equipamento, pra desvirar era mó trampo. Gente pra ajudar. Você entendeu? Eu falei, não. Aí eu fui atrás de materiais. Fui estudar corda, mangueira, borracha, até que cheguei no equipamento, num tipo de material que era uma borracha, né, EVA. E aí eu fiquei sabendo que existia várias densidades e tal, e eu fui atrás. Fiz um protótipo, né, e coloquei na prancha de stand-up, né? Cortei lá uns pedaços, coloquei, testei, e o negócio, cara... Foi muito legal. Foi muito show, foi muito legal. E aí, parado na beirada da represa, eu olhando aquele equipamento, me veio as aulas de slackline, né? E eu falei assim, fechou, cara. Eu olhei pra Ana e falei assim, Ana, já sei o que eu vou fazer para poder fazer as aulas de slackline e fluir muito mais. Eu falei assim, meu, o que foi? O que você tá pirando aí? Eu falei assim, olha só. Aí falei pra ela, nós vamos fazer isso, né? Onde foi criado a barra de slackline, tá? Slackline Dá uma olhada aí. É o Slackline for All. Olha aí. Vocês viram aí, né? A partir daí, então, as minhas aulas, nossas aulas de slackline, ficou muito mais fácil, fluiu muito mais. Por quê? Eu coloco uma barra. No momento você consegue atender várias pessoas ao mesmo tempo. Isso, imagina, eu tinha lá 10 alunos, tá? Se eu tivesse 5 equipamentos, era 2 por equipamento. Já dava conta de todo mundo. E todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, ninguém ficava parado esperando. Isso, né? fluía. Ninguém gosta. Isso aí, fluía muito mais. A interação era muito maior, né? A parte técnica do esporte era absorvida com mais facilidade e com segurança. Você não tinha impacto, né? Você tá na fita, quando você cai ou desce, tem aquele impacto, nem todo mundo pode. E aí, começamos a levar para o slackline. Então, o cara que demorava, sei lá, tipo assim, uma semana para aprender a andar, eu conseguia fazer na aula de equilíbrio, que a gente faz de slackline, em 2 horas o cara já começava a andar, entendeu? Ali, lógico que de uma pessoa para outra, sim, né, cada muda, um chega com cada uma um tem um bagagem jeito. de conhecimento corporal, de isso condição física. Então, e o legal é isso, nesse esporte, no slackline, você consegue trabalhar no mesmo instante as diferenças das pessoas. Cada um vai estar no seu nível. Quem sabe mais vai desenrolar mais, quem tem mais dificuldade vai mais devagar, mas dá pra ir junto. Inclusive vira um referência do outro, caramba. Um que é novo, tá tendo dificuldade, mas vê uma pessoa mais velha desenrolando e fala, cara, né? Aquele velho tá conseguindo, eu não vou conseguir. Então vem lá, pô, aquele gordinho tá fazendo isso e eu não faço, eu vou. Você fica na persistência, na determinação, até na superação, numa competição nesse sentido que é saudável, porque você tem outro como referência, você quer também tá tão quanto, né? Ou melhor que. É isso aí. Né? E é muito legal que assim, a partir desse momento que a gente começou a dar aula e fluir muito mais as aulas, eu comecei a estudar mais os benefícios do slackline, né? E estudando isso e fazendo aula em vários lugares, academia, escolas, a gente acabou conhecendo outros profissionais de outras áreas, né? E eles enxergavam naquele equipamento, né, muitas possibilidades dentro da profissão deles. Tanto é que hoje, para você ter ideia, o nosso equipamento Slackline for All ele é usado em fisioterapia, em clínicas de fisioterapia, em estúdio de pilates,
Isso. Aulas de yoga, tem algumas aulas que não usam nenhum tipo de equipamento, mas algumas aulas de yoga usam equipamento. E o nosso equipamento é usado. Isso é muito legal. Você vai trabalhar corpo e mente. Né? Psicólogos usam o nosso equipamento porque em cima dele dá para trabalhar foco, concentração, sabe? Superação. Um desafio. Eu tenho psicólogos que usam o nosso equipamento, né? A gente já fez um trabalho junto, é muito bom. Agora, terceira idade. Você imagina uma pessoa de 70, 80 anos fazendo slackline? Vamos pôr uma fotinho aí? Vou pôr uma foto aqui, ó. Vamos mostrar. Dá uma olhada aí. Um videozinho, uma foto. Vamos ver o que a gente vai inserir aqui. Viu aí? Então, você imagina 60, 70, 80 anos, né? Fazer um esporte slackline, a fita, por mais alto, mais baixo que esteja, de 40 centímetros, ela vai olhar e falar assim, você tá louco, eu vou cair daí. Isso é lógico, né? Se não tiver um apoio da mão, conhecimento, e para todos eles, né, vão falar assim, não, você tá... Para pessoas mais novas, de 30 anos, 25 anos, já falam, você tá maluco, eu vou cair daí, cara. Só que, com o Slackline for All, a gente conseguiu fazer com que essa pessoa, ela se aproxime do esporte com mais facilidade, só pelo fato de ser, né, tirar o perigo e ter segurança, ela já consegue o quê? O esporte Slackline, existem vários benefícios. E com o For All, né, a gente consegue passar todos esses benefícios ali no chão, 4 centímetros do chão. Para todos. Para todos. Todas as idades. Entendeu? Né? Então, hoje... Ele estava falando das áreas de utilização, ele não comentou ainda o educador físico, o personal training, escola. Criançada hoje fica só no computador, no dedinho, no tablet, trabalha pouco o físico, quase não brinca, e é uma forma da escola, ou mesmo em casa, você estimular a criança a se mexer, sair do sofá, né? Chamar um amiguinho para desafiar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Realmente, a gente tem passado isso para vários lugares, né? E os benefícios são os mais variados, né? Pessoal de síndrome de Down, cara, eu fui fazer uma aula num lugar, infelizmente esse eu não tenho foto, tá? Porque lá no lugar não foi permitido tirar foto do pessoal, mas a persistência, eles sabe? São muito focados. O foco deles é muito legal. Um pouco de limitação enquanto ele não motora, consegue, ele mas não a determinação deles acho que é triplicada. Muito mais que uma criança que não tem a síndrome. É muito legal. É muito legal você ver também o pessoal da terceira idade focado e determinado a conseguir, porque eles têm... Na verdade, se vocês pararem para pensar, você deve ter um idoso em casa, um conhecido. E o que você faz? Não faz isso! Para de fazer aquilo, não vai ali, você vai cair. Você não estimula o idoso a se mexer com segurança. Você acha melhor bloquear para não acontecer errado. É um pensamento que a gente gostaria muito de mudar. Em cada um de vocês que está ouvindo esse vídeo, a gente tem mudado. A gente pode estimular, não tem restrição médica, vamos estimulá-los a se mexer, a andar, a caminhar, a experimentar esportes com segurança. Mas com segurança, isso aí. E eles ficam encantados e a autoestima deles vai lá na lua. A gente já presenciou várias vezes, depois que eles caminham no equipamento Slackline for All e chega ali no final, felizes de terem conseguido um gritinho. Até grito, cara. Sabe, assim, aquela coisa de você ver como se fosse uma criança explorando o novo, eles na mesma forma e numa satisfação, numa superação de limite, sabe, demonstrando que eles podem ter autonomia e independência para realizar e acontecer no dia a dia. E é legal porque assim, pelo fato de ter a segurança, né, quando a gente apresenta o equipamento para o pessoal da terceira idade, sempre tem aquele grupo, quando tem um grupo da terceira idade, eles vão para fazer. Ninguém fica parado, eles não. Saem de casa para independente ficar olhando, do que for, tá? Quando eles saem de casa para poder atuar e fazer algum tipo de evento, esporte, atividade, eles vão para fazer. Eles participam. E o legal é que quando a gente chega nesses grupos, com essas barras de equilíbrio, o Slackline for All, eles chegam, olham, e a gente faz uma prévia do que é o Slackline. A gente fala que é a fita Slackline, que o pessoal anda nas alturas. Fala assim, nossa, você tá maluco? A gente vai fazer isso. Só que nós vamos fazer no chão. Tudo que é exigido lá em cima, ou na fita de Slackline, né? Tudo que é exigido na fita, nós vamos conseguir fazer aqui no chão. Melhor, com segurança.
E aí a gente começa a falar sobre a técnica de posicionamento, de foco, para poder começar a andar, e aí todos eles prestam muita atenção. E uma das coisas que a gente vê, o grau de dificuldade de eles parar em linha, né, é muito grande. Eles, aos poucos, a gente vai ficando mais velho e vai perdendo esse equilíbrio. A confiança. E com isso a gente consegue trabalhar isso e cada vez melhorar mais. Então, em alguns grupos que a gente vai e tal, estamos lá trabalhando e de repente você vai dar a mão, né, para ajudar os primeiros passos. Tem algumas pessoas que falam, não quero a mão. Eu vou sozinho ou sozinha. Eu falo assim, legal, mas ó, perder o equilíbrio é só pôr o pé aqui do lado, pode deixar. E aí você vê, cara, a vontade de querer conseguir fazer aquilo sozinho. A superação para eles é muito importante. Eu acho que a superação para todos é muito importante, quem não gosta entendeu? de fazer alguma coisa que achou que jamais poderia fazer. A gente ainda brinca, fala quando você chegar em casa, fala que você andou de slackline. É isso aí. Seu netinho, em alguns casos a gente tira a foto e manda para eles, porque às vezes não adianta só falar, né? Tem que mostrar. E cara, eu sei que o Slackline for All foi um equipamento que a gente desenvolveu, sabe? E tem ganhado assim... Vocês perceberam que a gente se empolga para falar, a gente não para, né? Porque a gente vê é bom. Tanto benefício que ele propicia para pessoas de todas as idades que a gente se empolga demais, né? Mas eu acho é que assim era isso mesmo. que a gente queria dizer. Tem mais alguma coisa? Tem. Eu vou contar um caso, tá? De um lugar que nós fomos, tá? Isso já tem 4 anos atrás. Logo no começo, quando a gente já tinha criado o equipamento, nós fomos numa palestra, tá? Dentro de uma clínica daqui de São Paulo, grande, né? Numa palestra do Dia do Fisioterapeuta, tá? No auditório que a gente foi, nós fomos chamados para poder passar essa informação sobre o equipamento, né? A gente já tinha alguns profissionais da área de fisioterapia que já conheciam o equipamento e já usavam, né? Então a gente ganhou essa oportunidade de apresentar para um grupo maior. E aí fomos chamados para esse grupo, né? E fomos lá apresentar. Bom, nesse dia, fomos o segundo palestrante, a segunda palestra foi a nossa. Nós chegamos lá de bermuda, camiseta, né? E normal, como esporte, né, cara? E o pessoal tudo lá, bem mais vestido, fisioterapeuta, com jaleco, alguns não. E a gente apresentou o equipamento, né? A gente falou da onde que veio, para que servia, quais os benefícios que ele propiciava, vinha para, né, mostrar para eles. Sempre puxando do lado do slackline. E no meio do auditório, eu lembro que tinha 78 pessoas, tá, no auditório. A gente perguntou pro pessoal, alguém aqui já praticou slackline? Você que teve 2 pessoas no meio do público que sim. Aí eu pedi para eles, por favor, vocês podem vir até aqui para poder experimentar esse equipamento e falar pra gente se isso é bem similar à fita de slackline. E eles vieram, cara, meio tímido e tal, mas vieram. Chegaram lá, tiraram o sapato, colocamos as barras de equilíbrio ali, a barra de equilíbrio for all no chão, e eles foram experimentar. E aí, simplesmente, foco do jeito que é andar na fita de slackline. E eles subiram. E aí, a primeira coisa, quando subiu, colocou o pé, ele foi a risada e olhar pra gente. Falei, cara, é igualzinho, cara. Eu falei assim, ó, legal, mas vê aí, tenta aí. E aí foi, né, se equilibrando e a mesma sensação da fita de slackline. E falei, cara, como que vocês conseguiram fazer isso? Eu falei assim, eu sou do esporte e a gente foi buscar, né, um jeito melhor de poder aprender o Slackline for All. O Slackline, o esporte Slackline. E a gente criou o Slackline for All. Eu falei, cara, vocês estão de parabéns. E conversando dos benefícios, falando para eles, né, na área de fisioterapia, e falou, beleza. De repente, um senhor ergueu a mão e aí ele falou assim, posso aí experimentar? Eu falei, pode. Veio. Eu lembro que ele tinha uns 65 anos, mais ou menos. Eu acho que a gente tem uma foto. Eu vou dar uma olhada, mas eu tenho uma foto dele. Para você dar uma olhada nesse momento. Se eu não me engano. Ele veio, experimentou o equipamento e, de repente, ele virou para mim, Fernando, cara, eu tenho 65 anos, eu tenho mais de 40 anos de fisioterapeuta,
né? Atuo em clínica, tenho alguns conhecidos que já até criaram alguns tipos de equipamento para usar na fisioterapia, mas nunca me veio na cabeça esse equipamento que você acabou de criar, cara. E eu vou te falar, ele tem muito a oferecer Para fisioterapia. para fisioterapia. Trabalho né? muito bom de propriocepção. Isso para mim foi assim, cara, muito importante e muito legal. Satisfação, né? Porque eu não sou fisioterapeuta. Eu sou educador físico, assim, né? Sou instrutor de esportes radicais, né? E para mim, ouvir de um profissional da área, aquilo para mim foi muito importante. E eu já tinha estudado um pouco sobre os benefícios do esporte e realmente, para eles, na linha de fisioterapeuta, né? Era muito bom. E a partir daquele dia, para nós, né? Tomou um outro leque, né? De conhecimento, de oferecimento de material para fisioterapia, clínica, home care. Hoje o equipamento você enrola, você leva até a casa do seu cliente para poder fazer esse trabalho. Isso é muito legal. E até hoje a gente recebe o feedback de vários profissionais. Você Sim. começa a lidar com as pessoas e um conta uma história, outro conta outra, e usou para aquilo, usou para isso. Então, esses profissionais, no geral, educadores físicos, professores, instrutores de yoga, pilates, né, fisioterapeuta, eles vêm trazendo, o pessoal que trabalha com a terceira idade, informação e tudo que consegue desenvolver com equipamento. A gente Isso é muito legal, isso é feliz muito bom. em poder propiciar, a partir disso, muita coisa boa para tanta gente em tanto lugar. É muito legal. Obrigada, e é isso aí. viu? Esporte é vida, você entendeu? E vida saudável é vida equilibrada. Ah! Corpo e mente harmonia. Você feliz. Isso Tá é bom? muito bom, gente. Não fala, eu não posso, eu não quero, sabe? Assim, Uma coisa, de novo, já falamos, já Manda aí, vou Ana. falar de novo. Não vem pra gente com essa coisa de eu não tenho mais idade, pelo amor de Deus. Você pode falar assim, eu não quero fazer. Agora, a sua idade não é impedimento de fazer nada. nada. Nós dois somos experiência viva com relação a isso. Eu tenho 49 anos. Eu tenho um pouquinho mais que isso. Cinquentinha. 50. Ah! Tá vendo? 50 e não perdi a vontade de experimentar esporte novo, continuo praticando. Hoje até às vezes um pouco menos do que eu gostaria pela correria toda, mas tem que se mexer. De novo eu já falei, vou repetir. Se fosse pra gente ficar parado no sofá, a gente sabe o que a gente teria? Raiz. E não a pés. gente tem perna, ó. Isso aí. Uma perna de cada lado. Pra gente se mexer, se cuidar e ser muito feliz. Valeu. Gente, brigadão. Um grande abraço, tá? Dá um like, compartilha com os amigos, entendeu? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada mesmo. Espero que você, aí do outro A lado... gente falou demais, eu sei. mas que é a gente se gostoso empolga. contar uma história de uma coisa boa. E vocês acompanhando agora as nossas atividades, tudo que a gente tem para falar para vocês, vocês vão ver que a gente é empolgado mesmo, a gente ama o que faz com muito carinho, porque a gente quer levar o bem-estar para todo mundo que está aí desse lado. E é possível. Você nunca fez? Então o dia é hoje para começar. Não é amanhã, é hoje. E sempre é tempo. É isso não importa aí. a idade. Se não tiver nenhuma limitação médica, manda bala. Se você tem limitação médica, pede orientação para ele, pergunta o que você pode, o que você não pode, mas faça. Ficar parado não é bom para ninguém, tá bom? Vambora, vem com a gente. Valeu! Valeu, gente! Um abraço! Durante a filmagem, era dessas duas aqui, elas estavam fechadinhas lá no quarto, porque Aí tem teve o fio que do tirar. microfone. E elas não param, ficam brincando, não dava pra gravar. Mas pra quem ouviu, os miadinhos, tá aqui. Essa aqui é a nossa querida Sol e a nossa Lua, tá bom? Iha! Queria apresentar pra vocês as donas do miado que vocês ouviram no fundo da mensagem, tá bom? Um abraço. A gente Valeu, gosta gente. de bicho também. Uhul! Valeu!